Fala Pro, beleza? Aqui é o Brad e cara, tô aqui diretamente na Social Pro pra te mostrar a forma que eu saí desse cara, um cara totalmente tímido, retraído, deprimido, fechado, que não conseguia nem falar direito com as pessoas. Pode não parecer, cara, pelo que tu me vê hoje, mas no tempo da escola eu tinha até medo, a minha cabeça borbulhava de pensamentos, explodia, eu ficava imaginando mil coisas somente pra pedir a borracha emprestada pra alguém, porque eu ficava imaginando, tá ligado? Tipo, ai meu Deus, o que essa pessoa vai pensar de mim? E se eu pedir a borracha dela, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E a minha cabeça explodindo. E quando eu tomava a atitude de pedir a borracha emprestada, ela me emprestava e seguia fazendo o que ela estava fazendo. Porque eu estava criando diversas situações na minha cabeça que nem sequer existiam e fossem existir, entende? E eu vou pegar aqui um exemplo ainda melhor, tá? Como é que eu curei a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, causado por ansiedade, timidez, depressão, que tudo isso é causado por você colocar inseguranças em você. Você pode ter absoluta certeza que se tu não chega para conversar com uma menina, tu não chega para pedir informações num vendedor de uma loja, para conversar com alguém, para ir no mercado e perguntar quanto é o valor de tal coisa, é simplesmente porque você é inseguro, você tem medo da resposta da outra pessoa. Só que isso acontece justamente porque tu fica criando milhares de coisas dentro da sua cabeça, uma futura resposta determinada por uma pessoa que tu nem sequer perguntou. Você entende? Você meio que fica tentando imaginar a resposta da outra pessoa, entende? Às vezes você deixa de tomar atitude de ir lá conversar com alguém, de chegar na menina, de mandar um oi pra ela, simplesmente porque tu criou um mundo que nem sequer existe dentro da própria mente. Isso nos causa timidez, entende? O excesso de pensamento acelerado, o excesso de pensamentos, de informações. Eu vou te fazer a seguinte questão, tá? Presta bastante atenção nisso aqui. Quando o teu computador ele começa a travar, ele está com vírus, com excesso de arquivos, começa a travar ali, etc. Explodiu 1 tera de memória RAM. O que você faz? Você vai lá e formata ele. Você elimina arquivos, você joga para a lixeira. Aí eu vou te fazer a seguinte questão. O nosso cérebro é igual a um sistema operacional. Entende? Ele sabe tomar atitudes, movimentos, ações, entende? E nosso cérebro tem uma memória RAM, porque tudo que você já viveu desde o momento de hoje está guardado na memória. Você consegue compreender isso? É igual no computador, tudo que você faz fica no cache. Então, o nosso cérebro ele é um sistema operacional, ele toma movimentos, ele nos mantém vivo e etc. Só que tu vem baseado em diversas situações que a tua memória RAM está lotada de coisas ruins, de situações ruins, de experiências ruins, entende? Você toda hora olha alguma coisa, fica prestando atenção em algo, fica procurando críticas. É igual tu ficar colocando pesquisas no Google, tem 500 sites lá para te dar uma resposta. Tu clica justamente no vírus. Aí o que acontece? Porra, fudeu o PC. Aí o que você faz pro PC voltar ao normal? Tu formata ele. Aí ele volta a 0 bala. Só que como que tu não consegue imaginar essa seguinte questão na sua mente? Que é basicamente o computador também, porque ele armazena memórias, ele consegue acessar informações, tudo aqui dentro, entende? E só que aqui, cara, não é o sistema operacional Windows, iOS, etc. Entendeu? Não é Linux, não tem nada, cara. É simplesmente o que você vê. Você usa aquilo como informações, você guarda na memória e fica ali guardado, no subconsciente. É igual quando tu pega um arquivo e joga para a lixeira no notebook. Ele não fica totalmente apagado, ele fica invisível. Entende? Mas se tu for lá na lixeira e tentar restaurar ele, ele vai se restaurar depois de uns 30 dias ali no máximo, sabe? É igual a memória de telefone. Só que na nossa mente, aquela memória ela fica eternizada. Entende? Dificilmente vai ser apagada. Só o que acontece? Você consegue, parando para analisar dessa seguinte questão, que o nosso cérebro ele funciona como um computador, ele tem memória RAM, ele tem armazenamento de memória, ele tem a lixeirinha. Se tu imaginar um painel aqui com todos os teus pensamentos, histórias, ano, data, forem arquivos, tu vai saber exatamente, por exemplo, passei por um momento ruim, uma mina me deu um fora no dia 17/2/2002, tá ligado? Por exemplo isso. Aí o que você faz? Não quero ter mais essa memória ruim na minha cabeça porque eu me senti mal, me magoei muito. Pega isso e joga na lixeira. Na teoria aqui que eu tô falando parece ser bem simples, porque eu tô usando o exemplo do computador, entende? Só que imagina agora um painel aqui com todas as suas histórias de vida. Tu pegando o arquivo e jogando na lixeira. Você já imaginou? Como é simples. Só que o que acontece, cara? A gente tem medo de navegar por dentro da gente mesmo. A gente é um computador cheio de arquivo, de memória, mas nós temos medo de entrar nessas memórias, de entender por que elas estão ali.
de compreender cada situação e entender por que eu não fiz tal coisa, por que eu deixei de fazer isso, aquilo, por que eu tomei tal atitude. Quando você joga GTA, tu joga um jogo de mapa, etc, para chegar em determinado lugar, você vai fazer uma trilha, você vai viajar, você quer chegar, mano, até no shopping da sua cidade, você acessa o Google Maps. Você vai no Uber e vê o trajeto, aonde ele vai te direcionar. Então, por que quando tu quer evoluir, quer curar a ansiedade, a depressão, a timidez, você não acessa o mapa, que é você mesmo, e navega por dentro de você, da sua cabeça, acessa essas informações e compreende que aquilo ali vai te fazer evoluir? Porque simplesmente, cara, eu percebi isso quando eu era um cara extremamente tímido, entende? Eu era um cara retraído, tímido, não tinha mulher, era um cara que não sabia conversar, não conseguia ter uma ideia, expor minhas ideias, entende? Eu só ouvia e cada vez ficava mais fechado. É igual o exemplo que eu falei no começo. Eu era um cara totalmente triste, deprimido, fechado, retraído e achava que aquela postura era ideal de segurança para o meio social. Só que não, cara, você tem que entender que a timidez só vai ferrar com a tua vida. Você vai ser um cara amargurado, um cara triste, um cara deprimido, um cara cheio de remorso. Você vai estar velho, vai ter que estar inventando histórias para contar para os seus netos, quem sabe? Porque você não viveu o suficiente, você não fez o que deveria fazer. Se agora nesse exato momento, cara, deve ter um sonho. E às vezes você acha que isso é muito real, que não vai acontecer, mas você já tentou fazer ele acontecer? Você já leu um livro, por exemplo, você já foi estudar, se aperfeiçoar, você já fez uma flexão? É exatamente isso, cara, tu nunca fez uma flexão na vida, porque você nunca tentou. Você consegue entender? Eu uso exemplos bem básicos aqui para tu conseguir compreender de forma mais simples. Por isso que eu usei o exemplo do computador. Quando você quer excluir um arquivo, você joga para a lixeira e, se quiser, ele exclui. Na nossa mente é a mesma coisa, você consegue parar de focar nele, entende? Só que é um processo mais dificultoso. E justamente isso faz entender que nós mesmos dificultamos o jogo, nós mesmos nos deixamos tímido, retraído, deprimido, nós mesmos ferramos com a nossa própria vida. Porque, cara, chega um certo ponto que tu tenta se comparar às vezes com um cara que tem 30 anos, tá multimilionário, tá bonitão, com os dentes retos, branquinho, shapeado, e tu tem 17 anos e tá se comparando com um cara de 30. Aí o que acontece? Tu não tem resultado como esperava, entende? Você não faz nada da forma que tu esperava. Tu não deixa a sua vida acontecer da maneira que deveria acontecer, fluindo normalmente, aprendendo, colocando em prática. Simplesmente que às vezes você se compara com um cara mais velho, cara de 10, 15, 20 anos, mais velho que você, com mais experiência de vida, com mais dinheiro, com mais bens materiais, com mais vivência. Aí você se compara e você se ferra. Fica mais triste ainda, mais deprimido, mais ansioso, mais retraído. Aí eu vou te fazer o seguinte questionamento. Tenta se comparar com esse cara que é a sua inspiração na mesma idade. Talvez, se tu se comparar com Bill Gates, com os caras multimilionários, aí, bilionários, talvez você pode estar na melhor situação que ele, cara, nesse exato momento. Se comparar na mesma idade, lógico, ou talvez não, mas aí é de você. Você entende? Então eu quero que você entenda que a timidez não vai ser nada bom pra tua vida. Que isso daí é uma situação que tu tá criando na tua cabeça. Tu tá imaginando respostas na cabeça das outras pessoas. Tu tá pensando pelas outras pessoas. Só que as outras pessoas tiveram outra criação do que você. Elas viveram outra vida do que você. Pensa da seguinte maneira. Cada pessoa é um universo diferente. Cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente. Então, se tu quer mudar o mundo, muda o teu mundo. Porque aí vai ser uma pessoa menos para encher o saco. Você vai entender que não deve agradar todo mundo. Mas, claro, deve ser um cara respeitoso, elegante, sutil. Mas deve impor as suas ideias. Entende? E a partir disso, o universo vai jogar pessoas condizentes com o que você pensa. Entendeu? Então não tenha medo, cara. Faça o mesmo esquema do computador. Tenta formatar esses pensamentos negativos que estão te manipulando ao errado. E é isso aí, pro. Tamo junto. Deixa o like. Aqui é o Breyer. É só o começo.